Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Flor da Vida. Eu sou a Vanise Perli, terapeuta integrativa, e tenho falado com vocês aqui, né, assuntos sobre espiritualidade. Falamos muito sobre os registros akáshicos, e agora nós vamos dar uma pausa nos registros e vamos fazer aí uma semana incrível, né? Falando aí nos próximos dias sobre uma técnica de cura vibracional chamada Pleiadiana, que é uma técnica também muito transformadora. Só que dentro da Tameana nós temos aí diversas ferramentas, são várias ferramentas que existem ali, dentro dessa técnica maravilhosa. E aqui nós vamos focar aqui durante essa semana, vai ser no alinhamento dos chakras. Então, dentro da Tameana existem ali inúmeros benefícios. Dá para a gente trabalhar com, por exemplo, harmonizações de relacionamentos, o destravamento de uma situação específica, né? Quando a gente está ali numa situação que está emperrada, que está travada, que não consegue sair do lugar ou andar para frente. Tem várias outras opções dentro dessa técnica, mas que nós vamos focar aqui durante essa semana vai ser aí o alinhamento dos chakras. Então vamos falar um pouquinho, né? Vamos iniciar essa semana aí para você que está aí. Antes da gente iniciar, eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários da onde que vocês são, né? Qual que é a cidade, qual que é o estado. Se vocês já tinham ouvido falar sobre os pleiadianos ou sobre a própria Tameana. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês, então coloca aqui nos comentários, vão escrevendo, tá? E se você que está aí conhece pessoas que gostam também, assim como você, de assuntos relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, pessoas que estão aí sempre, né, em busca de alguma técnica, algum segredinho aí para alinhar a sua própria energia, compartilhe esse vídeo. Nós vamos estar aqui durante vários dias. Estarei aqui com vocês explicando um pouquinho sobre a técnica e a gente vai fazer aqui algumas práticas, né? Não dá para a gente ficar aqui muito tempo, mas pelo menos alguma coisinha que nós vamos fazer essa semana, tá? Então, eu acredito que vai valer muito a pena. Então, vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre os pleiadianos. Eu acho que é importante para você que está aí, né? Se nunca ouviu falar, de repente alguém que está chegando agora, que está caindo de paraquedas aqui no canal. Bom, nós estamos aqui no planeta Terra, né? É um planeta de terceira dimensão. Então, é importante a gente colocar que o universo ele é gigantesco, né? Tem muitas informações, tem muitas coisas que fogem da nossa compreensão. Também seria muito assim da nossa ignorância, acharmos que só existe nós aqui, né? E que somos aqui um alecrim dourado e que só estamos nós aqui nesse universo imenso. Então, eu acho que vale sempre buscar por informações. A gente precisa sair da caixinha, precisa expandir a consciência. Então, não ficar, né, nesse mundinho fechadinho. E uma outra coisa que a gente fala muito aqui no canal é que não precisa ficar presos, né, à religião. Esses assuntos que a gente traz aqui são assuntos que te convida realmente para sair da caixinha. Dá para você ter ali o seu desenvolvimento com a espiritualidade, dá para você aprender uma porção de coisas, e desde que também você não precise ficar ali preso, né, dentro ali de uma religião, de uma seita, de dogmas. É possível você desenvolver a sua espiritualidade de uma forma livre, livre, tá? Então aqui a gente, Tameana, registros acásticos não tem nada a ver com religião, tá? Mas tem tudo a ver com espiritualidade, tá bom? Então, existem aí nesse mundão, né, nesse universo, outros seres
outras raças, né? Quando a gente fala de raças, pessoas realmente de outros planetas. Existem pessoas, seres, energias, né? Consciências que são muito, 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 muito mais elevadas do que nós. Lembrando que nós estamos num processo de evolução, então tem ali consciências que são talvez menos do que a gente e outras, né, muito mais do que a gente, mas todos estamos no mesmo caminho ali de evolução, estamos aprendendo, estamos nos desenvolvendo. Então, os pleiadianos, eles são seres de luz, eles são seres que estão anos-luz à nossa frente, né? E eles estão, assim, em contato, é, assim, em contato realmente com a gente aqui do planeta Terra. Eles estão ajudando muito o nosso planeta, principalmente a passar por essa transição planetária. Da mesma forma que tem muita gente que prejudica o planeta, que faz muitas coisas que não são bacanas, que não são legais, que mexe muito com essa parte da destruição, tem aqueles que prezam, né? Tem aqueles que nos protegem, tem aqueles que estão preocupadíssimos, procurando elevar a nossa energia. Então, se cada pessoa cuidasse da sua própria energia. Nós estamos falando, né, de se cada um fizesse a sua parte, a gente mudaria também a energia do planeta, porque todos nós, né, nós vibramos, nós somos energia. Então, se cada um ali buscasse por esse autoconhecimento, elevasse mais ali a sua vibração, tivesse esse conhecimento, né? Eu acredito que seríamos pessoas muito melhores. Então, a minha missão, né, de estar aqui compartilhando com vocês esse conhecimento, de repente, eu posso trazer alguma informação, alguma novidade, ou de repente você que está aí já sabe, já está nesse universo, já está nessa busca. Nem todo mundo que fica aqui no canal, né, que consome o conteúdo, é terapeuta, não precisa ser terapeuta, mas de repente você não se identifica como terapeuta, mas é um buscador, né? Uma pessoa que está sempre ali em busca da verdade, da sua verdade, em busca do autoconhecimento. E assim, infelizmente, somos só da população do planeta Terra, tá? Nós não estamos falando do Brasil, nós não estamos falando do nosso continente, nós estamos falando do planeta. É menos de 2% que já estão aí nesse despertar, nesse processo, que já está abrindo, né, a mente, que já está tendo essa expansão de consciência. Então, é menos de 2%. Então, se você chegou aqui, nada é por acaso. Você faz parte aí desses 2%, quase 2%, porque você já está aí, né? Alguma coisa já está dando um clique aí, ligando, para que você tenha aí cada vez mais é, essa expansão de consciência, tá? Então, nós não estamos sozinhos, existem não somente os pleiadianos, mas outras raças, outros seres arcturianos estão muito conectados também com os pleiadianos. Existem outros seres, outras raças também que ajudam muito. Mas enfim, os pleiadianos eles trouxeram a Tameana, né, essa técnica, mais ou menos em 2007. Então, quem canalizou, né, que conseguiu ali canalizar essa técnica, foi um argentino, né, o Juan. E então o Juan ele começou ali a ter algumas canalizações e aí ele começou, no começo ele não entendia muito bem, né, o que que era, mas depois ele foi ali entendendo, compreendendo. E aí, enfim, essa técnica ela da Tameana, ela traz muitos benefícios, ela traz ali muitos alinhamentos. Um dos focos principais as harmonizações, então é como se a gente se harmonizasse, né? Desde o nosso DNA aqui
a nossa vibração. Quando a gente começa a ter muito contato com essa energia, a gente tem uma vontade muito grande, de organizar a nossa casa, sabe? De realmente de harmonizar, tá? E que tal, então, se a gente começasse aí, né? Por nós, pelos chakras, e para você que está aí de repente não sabe muito sobre o assunto, mas eu tô aqui para explicar um pouquinho, tá? Então, eu vou trazer aqui, né, um bonequinho simbólico que é representativo, tá? É um bonequinho de pano e aqui mostra os nossos pontos de energias, né, vitais que nós temos. Então, é como se fossem pontos de luz, né, aqui no nosso corpo. E a gente começa sempre de baixo para cima, tá? Nós trabalhamos aqui, por exemplo, com o chakra básico. O chakra básico, ele é na cor vermelha, é como se ele ficasse bem no final da nossa coluna, naquele ossinho que quando a gente cai sentado, que a gente vê estrelas, né? Que dói muito, que é o cóccix. Então, é mais ou menos naquela região, né? Um ponto de luz, ali, um ponto de energia vital. E esse pontinho, ele nos conecta com a Terra, tá? Então, quando nós estamos com esse chakra, com algum problema, os chakras eles rodam, eles são como se fosse uma roda, gira, né? Então, de repente, ele pode estar girando de uma forma muito lenta, ou muito acelerada, ou tá realmente ali com algum bloqueio. E quando eles não estão legais, quando não tá bacana, a gente começa a adoecer, começa a vir para o nosso físico. Então, de repente, pode vir e começar aí com uma perda de energia, você acaba ficando ali sem vontade de fazer nada, com muita, né, tristeza, desânimo, não tem força, então tá precisando de um alinhamento energético, tá? Então, esse chakra, quando ele não está legal, tá na cor vermelha aqui, ó. A gente pode trazer algum problema para esse chakra quando nós vibramos no medo, por exemplo, tá? E o medo, ele pode ser medo de qualquer coisa. Pode ser o medo do amanhã, pode ser o medo de perder pessoas que você ama. Pode ser medo de perder o emprego, o medo de te faltar alguma coisa, o medo de morrer, o medo, de você sofrer um acidente, um medo, de você adoecer. Pode ser qualquer tipo de medo, tá? É, e muita gente aí se pega, né, no medo, na escassez, fica vibrando aí na falta. Ao invés da pessoa elevar ali a sua energia, ao invés dela se conectar com a gratidão, ao invés dela reconhecer o que ela já tem, ou procurar soluções, ela foca ali no que falta, tá? Essa é uma grande armadilha, e isso acaba deixando a gente muito impotente, né? Se sentindo muito pequeno, inferior, incapaz. E então a gente acaba ali trazendo problemas para esse ponto de energia que nós temos vital, tá? Quando também a pessoa está ali com muita falta de concentração, por exemplo, ela não está conseguindo estudar, de repente ela já trabalha, está ali no trabalho, e aí ela tem dificuldade de ficar sentada, de ter concentração ali nas suas atividades, nas suas tarefas. Ela tem vontade de ficar saindo, indo para vários departamentos e fica andando pela empresa. Ela não consegue ficar sentada. Ela tem essa dificuldade realmente da concentração. E isso pode ser falta de aterramento, tá? Que a gente também resolve com o alinhamento dos chakras. Então, às vezes a pessoa está muito aqui, né, com as ideias ali no ar, pensando muito, sonhando muito, talvez se preocupando demais com o futuro e fica muito aqui no pensamento, e aí ela esquece de trazer ali o pezinho no chão, né, de ter aquela âncora, de ter aquele
aquela coisa que dá uma segurada, aquela energia realmente da terra. Então precisa, né, trabalhar com esse chakra aqui também, tá? Então, já deu para entender, né, aonde ele fica localizado. A cor é vermelha, a gente chama de chakra básico, tá? Deu para entender o que bloqueia. E quando a gente trabalha, né, com a tameana, nós trabalhamos aqui, eu vou apresentar para vocês com esse código aqui, ó, tá? Como que a gente pronuncia ele? Sada-A, né? Sada-A. E aí, qual que é a mágica, né? Claro que quem trabalha com a tameana tem todo um protocolo a ser seguido, né? Não é para vocês, de repente, desenharem um código e sair ativando, porque não é assim que funciona, tá? A gente tem todo um preparo para isso, existe toda uma técnica e um protocolo a ser seguido. Mas dá para a gente, né, para eu mostrar para vocês uma tecnologia, porque isso aqui é uma tecnologia quando a gente trabalha com cristais, tá? Esse aqui é um quartzo branco, é um gerador de energia, tá? Então, o código, quando ele é ativado neste cristal, por exemplo, o cristal ele potencializa essa frequência. Esse código ele gera uma frequência, tá? Uma vibração. Então, quando a gente ativa ele aqui e quando a gente trabalha também com geometrias sagradas, que é outro segredinho da Tameana, é a união, né, do cristal com o código e geometria sagrada, a gente consegue fazer um alinhamento, tá? Então, o que que acontece? A gente está acostumado, né, a achar que tecnologia é somente um celular, um tablet, computador, a inteligência artificial, né? A gente fica imaginando em várias coisas. Mas esse daqui é um tipo de tecnologia. E é uma tecnologia que vem de fora. Então, uma pessoa canalizou esse ensinamento, esse conhecimento e trouxe aí, né? Para nós como a tameana, que é essa técnica de cura vibracional. E a pessoa que está, por exemplo, estou aqui no Brasil, a pessoa está lá no Japão, na China. Se eu fizer aqui um atendimento para ela à distância, ela vai receber a energia? Com certeza, tá? Porque não tem, quando a gente trabalha com energias, não tem nenhum obstáculo que faça, que impeça dessa energia chegar. Então, o tempo, o espaço, né? A distância ali, não tem nada que impeça, tá? É, então a gente trabalha, tem as ferramentas certas, né? Para que a gente consiga ali acessar a energia da pessoa e a gente consegue ativar. Então, esse código tá ali na cor vermelha, ele é um código pleiadiano, ele tem uma vibração. E quando a gente ativa ele aqui no cristal, né, tudo fica ali mais, né, potencializado. Então, agora que a gente já descobriu, né, a localização do chakra, o que que tem que fazer ali, né, para o que que faz com que ele se bloqueia, na verdade. A gente já descobriu tudo isso. Eu vou compartilhar com vocês o que que a gente precisa agora mentalizar, o que que a gente precisa focar para que esse chakra ele fique ali em equilíbrio, né? Para que você consiga ali trazer o ritmo dele natural, né? Para que se ele tá lento, se ele tá acelerado, se ele tá bloqueado, tá ali com algum probleminha. Então, o que que a gente pode fazer para trazer essa atenção, né? Porque a gente esquece, né, que tudo aqui está funcionando, nós temos órgãos, nós respiramos, e também tem a nossa parte energética, que também está ali em funcionamento. Então a gente precisa desacelerar um pouquinho, a gente precisa trazer o momento presente, aqui, a atenção para o nosso momento presente, essa consciência, e aí a gente consegue harmonizar, a gente consegue trazer aí essa purificação.
Então, você pode, por exemplo, levar realmente a sua atenção, né, a sua concentração, para esse ponto de energia, né? Você pode visualizar ali esse ponto de luz no final da sua coluna, na cor, vermelha, e nós vamos trabalhar, com a questão da gente se sentir ali com mais assim concentração, né? Assim, a gente precisa trazer uma certa coragem, a gente tem que trazer ali para esse chakra uma aceitação, uma confiança no processo da vida. Então, não adianta a gente ficar ali com medo, vibrando no medo. Nós temos que trazer ali uma consciência, trazer ali uma clareza para esse chakra, como se a gente realmente preenchesse ele dessa confiança, né? A gente confia, vai dar tudo certo, a gente tem que deixar as coisas acontecerem, a gente tem que se conectar com a energia da Terra, tá? Então, vamos imaginar, né? Vamos aproveitar esse momento. Nós vamos agora iniciar aí uma respiração profunda. Então, fecha neste momento os seus olhos, você que tá aí, né? Se você tiver a oportunidade, pega um copo com água, deixa ali do seu lado, e aí qualquer coisa você pode, né, pausar o vídeo depois que você providenciou seu copinho com água, você retorna, aperta aí, né, o play novamente, e aí você vai agora, né, fechar os seus olhos. Vamos iniciando aí uma respiração profunda. Então, respira, né, pelo nariz, tenta respirar o máximo que você puder, né, profundamente. E na hora de você assoprar, de você soltar o ar, desculpa, você pode assoprar, né? Então, você vai liberando já tudo que tá ali, né, dentro ali do seu interior. De repente, você tem ali alguma tensão acumulada. De repente está ali num processo de agitação, de ansiedade, ou também, né, pode estar realmente neste momento da sua vida ali vibrando num medo, numa insegurança. Então, respira profundamente e tenta colocar para fora, através de um sopro, essa energia que está aí presa, que está aí acumulada, realmente para fora, num sopro. Então, respira o máximo que você puder. Segura um pouquinho e agora você assopra. E aí você pode ir fazendo esse processo da respiração por um tempinho, até que você realmente sinta mais a sua presença, sinta que você está ali conectado com esse momento presente. E agora que você já fez todo esse processo várias vezes, respirando profundamente, segura um pouquinho e sopra. Você já começou aí com o processo de liberação de energias. Respira mais uma vez bem profundamente, o máximo que você conseguir. E assopra, né? No sopro, deixa que tudo isso ali vá embora. E nesse momento, você então agora pode se conectar ali. Vai imaginando que existe uma antena no topo da sua cabeça, uma antena de luz, e ela vai te conectando ali com o alto, com a espiritualidade. Ela vai em direção a uma energia muito pura, ali em contato com os pleiadianos, são seres de luz que fazem parte ali, né, das Pleiades, e você vai ali se conectando com essa egrégora, com esses seres muito amorosos, uma energia muito pura. Vá permitindo com que eles vão ali, com que eles vão se sintonizando, vai abrindo o seu coração. Então, nesse momento, é como se realmente saísse uma antena ali do topo da sua cabeça, indo em direção ao alto.
e você vai se conectando, continua respirando, vai respirando. Neste momento, agora vai imaginar uma antena, é como se saíssem raízes, né? Das plantas dos seus pés, saíssem ali raízes e elas fossem de encontro ali com o centro da terra. Então você sente os seus pés no chão, tocando o chão. Você imagina que essas raízes, né, como se fosse também tubos de luz, que sai de da planta, né, de cada pé e vai atravessando todas as camadas da terra, tá? Do solo ali da terra, vai passando ali pelas rochas, por cada camada e vai em direção ao centro do planeta Terra. E ali você encontra também uma energia cristalina. Você pode imaginar que ele tem vários cristais que emitem uma frequência, uma energia de muita pureza, e você vai sentindo ali essa conexão. Então, neste momento, você está ali conectado tanto com a espiritualidade, com o cosmos, com essa energia dos pleiadianos, como também você está se permitindo se conectar com o núcleo da Terra. E agora sim, você vai levar a sua atenção para um ponto de luz que existe ali na cor vermelha, no final da sua coluna ali, e você vai imaginar uma luz vermelha sendo ali ativada. Então, é como se de repente o seu chakra ali vermelho, esse ponto de energia, ele ficasse meio apagadinho, meio sem luz, meio ali fosco. E no momento que você já leva a sua atenção para esse ponto de energia, você vai ali percebendo que ele vai ficando já um vermelho mais bonito, um vermelho mais intenso. E é como se ele brilhasse, né? Ele irradiasse ali luz. E neste momento você vai imaginar, eu vou colocar aqui na tela novamente, né? O código aqui pleiadiano. Então, vai imaginando a imagem desse código aqui, né, vibrando nesse chakra e nós vamos mantrar, tá? Sadá, sadá, sadá. E você vai recebendo neste momento essa frequência. Então, neste momento, a energia da cor vermelha, nós vamos ativando ela ali no seu chakra básico. E você vai recebendo ali uma energia de coragem, uma energia que vai te trazendo ali uma conexão com a terra, que vai te trazendo mais confiança no processo da vida. E você vai sentindo ali a sua conexão com a energia da terra. Você vai sentindo que esse chakra ele está ficando mais brilhante, um vermelho intenso, um vermelho mais vivo. E você vai sentindo ali a confiança no processo da vida. E você pode agora falar em voz alta a seguinte afirmação positiva para esse chakra: eu sou a divina expressão da vida. Minha coragem me leva a bons resultados. Então vamos repetir mais uma vez em voz alta? Vai imaginando a cor vermelha vibrando no chakra, no final da sua coluna. É como se fosse um ponto de luz que fica ali brilhando, que vai se expandindo. E você, mais uma vez, você fala em voz alta. Eu sou a divina expressão da vida. Minha coragem me leva a bons resultados. E você vai sentindo essa energia fluindo. Mais uma vez, nós vamos mantrar o código pleiadiano chamado Sadá, 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 e você vai sentindo essa conexão. E nesse momento você percebe que esse chakra
o chakra básico na cor vermelha, ele está agora mais radiante. É como se ele passasse a sorrir para você. E você vai sentindo uma certa confiança, você vai sentindo ali uma certa coragem, mais determinação. É como se você conseguisse tomar agora mais decisões, atitudes. Você sente ali mais a sua conexão com a energia da Terra. E nesse momento, você vai sentir que esse chakra, além de brilhar, além de ele estar ali, né, radiante, feliz, alegre, sorrindo para você, você sente ele irradiando para baixo. Então, esse chakra que fica aqui, né, na base da coluna, ali no finalzinho da coluna, ele te conecta aqui, ó, o raio sai para baixo, né, em direção para baixo. É como se você sentisse ele se conectando com a energia da Terra e vai expandindo, 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 e você vai sentindo. É como se ele ficasse realmente muito feliz. Você vai sentindo novamente essa coragem, essa confiança, e você percebe ali, né, já uma diferença. Você vai percebendo também mais aterramento e vai pedindo, né, se for o seu caso, para que você passe daqui para frente a ter mais foco, mais concentração nas suas tarefas, no seu dia a dia. Vai pedindo, de repente, você precisa ali, né, de ter mais atenção com as coisas, com as pessoas. Então, vai pedindo, vai se conectando. Esse é um momento que é só seu, é um momento precioso, é um momento que talvez você esteja se autoconhecendo, ou talvez reforçando os seus conhecimentos. E é muito importante que você tenha essa consciência, para que você tenha esse momento do respirar. E aí você já vai se preparando, né, para que a gente continue essa semana toda juntos e você vai trabalhando com cada chakra, você vai ali tendo um autocuidado, você vai se fortalecendo a cada dia, a cada momento. Então, agora neste momento, nós vamos preparar, né, para trazermos ali, nós vamos nos conectando com aquela antena que nos conecta tanto com o alto, ali do topo da nossa cabeça em direção ao cosmos, à espiritualidade. Então é como se essa antena agora ela voltasse para o topo da nossa cabeça. É como se essa antena ela voltasse para o seu tamanho, né, natural. É como se aquelas raízes e aquela radiação, né, que sai do chakra básico, ali no final da sua coluna, é como se também elas fossem sendo recolhidas, né, já que elas estavam ali em contato ali com a Terra, com o núcleo da Terra, com o centro da Terra, elas vão voltando ao seu tamanho normal. Então, tudo agora está voltando no seu ritmo natural. E nós vamos nos preparando para fazermos mais uma vez aqui uma respiração profunda. Eu quero que você se conecte neste momento agora com um ponto de luz que se encontra no centro do seu peito, que é o seu chakra cardíaco. Então, vai trazendo a sua atenção para um ponto de luz muito bonito que fica no centro do seu peito, na cor verde ou na cor rosa. E você vai trazendo agora, esse momento presente, a sua atenção para o centro do seu peito. E neste momento nós vamos trabalhar com a gratidão. Então, nós vamos agradecendo pela prática de hoje, pelos ensinamentos, por este encontro. Aprenda, né, a exercer a gratidão se você não faz isso, ou se você faz, né, que você reforce e que agradeça. Primeira coisa que a gente tem que agradecer
é pelo dom mais precioso que recebemos, que é a nossa própria vida. Agradeça ao divino, agradeça aos seus mentores, agradeça à egrégora pleiadiana que está com você neste momento. E vai agradecendo, começa a agradecer pelo seu dia de hoje, pelas bênçãos que você recebeu, tem recebido, por aquelas bênçãos que estão a caminho, é, pelos livramentos também. A gente tem que agradecer também por todos os livramentos e agradece. Vai agradecendo do fundo do seu coração por este momento. Vai voltando agora a atenção para o seu corpo. Eu vou pedir para que você respire, para que você faça uma respiração bem profunda. Neste momento você vai assoprar. Respira mais uma vez. Assopra. Vai respirando. Assopra. Agradeça mais uma vez. Neste momento, eu vou pedir para que você comece a movimentar ali, né, os seus pés, as suas pernas, as mãos, os braços, quadril, né, o tronco, o pescoço, cabeça, os ombros. Vai movimentando tudo. Repita, né, o seu nome, a data de hoje, em voz alta. Então, hoje nós falamos sobre o chakra básico, o chakra na cor vermelha, que a gente mantra aí, né? Código pleiadiano Sada-A. E eu quero, né, continuar aí te fazendo convite para que você permaneça conosco aí durante toda essa semana. Para cada dia vai ser um chakra específico, né? Então a gente sempre começa de baixo para cima, até a gente chegar aqui, né, no topo da nossa cabeça, que é o coronário. E se você tiver interesse, né, em continuar também aí aprendendo mais sobre a Tameana ou passar por alguma sessão, né, comigo, eu vou deixar aqui abaixo, aqui na descrição, o meu contato. Se você tiver interesse em fazer uma sessão da Tameana ou um ciclo completo, ou até mesmo aprender sobre a técnica, as inscrições para o curso da Tameana já estão abertas. Nós vamos iniciar uma turma agora no online e eu posso passar mais informações aí para vocês, tá bom? Então, eu espero por você no próximo vídeo que nós vamos falar aí sobre o segundo chakra, que é o chakra na cor laranja, tá? Então, até o próximo vídeo. Gratidão.